Bom dia, minha gente, meninos e meninas. Eu trouxe um texto hoje para vocês do poeta popular nordestino, né, Braulio Bessa. Eu creio que a maioria já ouviu falar, já viu postagens, né, dele relacionada a ele. Ele produz muito material bom, cultura popular assim de primeira, realmente, né? Eu super recomendo. E o nome do texto de hoje tem a ver com a temática que nós estamos estudando nessa semana, né? Que são as emoções, nossos sentimentos, não é isso? O nome do texto é Medo. Então vamos lá, eu vou ler para vocês, depois a gente comenta, tá? Que o medo de chorar não lhe impeça de sorrir. Que o medo de não chegar não lhe impeça de seguir. Que o medo de falhar não lhe faça desistir. Que o medo do que é real não lhe impeça de sonhar. Que o medo da derrota não lhe impeça de lutar. E que o medo do mal não lhe impeça de amar. Que o medo de cair não lhe impeça de voar. Que o medo das feridas não lhe impeça de curar. E que o medo do toque não lhe impeça de abraçar. Que o medo dos tropeços não lhe impeça de correr. Que o medo de errar não lhe impeça de aprender. E que o medo da vida não lhe impeça de viver. O medo pode ser bom, serve para nos alertar, tem função de proteger, mas pode nos ensinar que às vezes até o medo vem para nos encorajar. Repare, se há medo de perder, é sinal para cuidar. Se há medo de desistir, é sinal para tentar. Se há medo de ir embora, é sinal para ficar. Se há medo da maldade, é sinal para amar. Se há medo do silêncio, é sinal para falar, né? Se o silêncio insistir, é sinal para cantar. Se há medo do escuro, é sinal para iluminar. Se há medo de um erro, é sinal para caprichar. Se há medo, meu amigo, é sinal para enfrentar. Toda coragem precisa de um medo para existir. Uma estranha dependência complicada de sentir. A coragem de levantar vem do medo de cair. Use sempre a coragem para se fortalecer. E quando o medo surgir, não precisa se esconder. Faça que seu próprio medo tenha medo de você. Estão vendo como é lindo esse texto? Então esse texto, ele fala de um dos nossos sentimentos, de uma das nossas emoções, que é a questão relacionada ao medo, não é isso? O medo que a gente tem de N coisas, medo da derrota, medo, como ele fala aqui, de cair, de não conseguir, né? E a vida, a gente sabe que a vida ela é ótima, é uma dádiva, né? Isso, a gente só tem uma, inclusive, tem que aproveitar muito bem. Mas todo mundo passa por problemas, por desafios, por derrotas também. E esses medos que a gente tem desses probleminhas, né? Isso. E o medo, a gente tem que entender que o medo, que a coragem, aliás, a coragem não é a ausência de medo. Pelo contrário, para você ter coragem, você tem que estar superando algum dos seus medos. Você tem que ter coragem para enfrentar aquele medo, né? E é interessante a gente perceber que alguns obstáculos que a vida nos impõe, a gente não consegue resolver sozinho. Então, quando a gente não está conseguindo resolver um problema, alguma questão que a gente está passando, está vivenciando, a gente deve procurar nunca desistir, sempre lutar, mas também procurar por ajuda, não é isso? Ajuda de um irmão, de um pai, de uma mãe, outro familiar, ajuda de professores. Às vezes a gente precisa até de uma ajuda psicológica e a gente vai buscar esse apoio psicológico, não é isso? Afinal, se a gente não consegue se sobressair sozinho, a gente deve buscar essa ajuda, não é isso? E outra questão que também todos passamos por problemas. Alguns enfrentam problemas maiores, entre aspas, que outros, mas todos enfrentamos, né? E não devemos desistir de tentar, né? Vamos seguir pelo lado da coragem, ou seja, mesmo com os nossos medos, com os nossos problemas, vamos seguir com a coragem e lutando para tentar resolver esses nossos empecilhos que a vida traz, né? Um abraço para vocês. Olá, meninos. Nossa aula de hoje vai ser sobre equação do primeiro grau, tá? Antes nós iremos falar sobre a afetividade e matemática.
No final da década de 80, grande parte das pesquisas em didática da matemática mostra claramente que as questões efetivas têm um papel essencial no ensino e na aprendizagem de matemática. Essa afetividade está ligada à incentivação dos pais, incentivação dos professores, a sua própria satisfação de você estar buscando e não parar de estudar. Tá? Na parte da matemática você tem que se exercitar, fazer questões, só que não é todo dia que a gente está com essa motivação toda, né? Então tem dia que você está um pouco aborrecido, não sabe, está com a carinha aborrecida, está com a carinha de preocupado, às vezes você chora porque você não consegue entender o conteúdo, enfim, você passa através do seu semblante, através das suas emoções, o que você realmente canaliza quando você vê matemática, tá? E olha só, e quando você tá com aquela carinha lá em cima de coração, nossa, quando você tira uma nota altíssima em matemática. Essas emoções, ela tá atrelada a uma balança, né? De um lado você tá com a razão, do outro lado o coração. Essa balança só tem um equilíbrio se você estiver bem das duas coisas, tá? Então, o que é que isso tem a ver com o nosso conteúdo? Nosso conteúdo também, ele precisa ser uma balança, ele precisa ter uma igualdade entre duas coisas, precisa estar equilibrado. Um exemplo clássico é esse aqui, para você resolver um problema da matemática e transformar sentenças apresentadas com palavras em uma sentença que esteja escrita matematicamente. Então, se eu disser assim, tenho 2 melancias mais 2 quilos igual a 10 quilos. Se eu escrever em matemática, eu vou estar dizendo o seguinte: 2 vezes x mais 2 igual a 10, porque eu não sei quanto é que vale cada melancia. Então, temos apresentações das letras, né, conhecidas, quais chamamos de variáveis e incógnitas. A partir daí, a matemática se posiciona perante diferentes situações. Por exemplo, se eu disser assim, o mesmo problema agora contextualizado com outros valores. 2 quilos, 2 melancias mais 2 quilos é igual a 14. Quanto é que será o valor da melancia para que esse valor do outro lado dê 14? Né? Então, eu tenho que colocar 2x mais 2 igual a 14. Resolvendo isso aqui, eu tenho o seguinte. Primeiro, eu vou entender que a incógnita significa um valor desconhecido dessa equação, tá? E tem esse prefixo equa, que provém do latim, que significa igual, tá? Então, a gente chama de primeiro membro, nós temos uma igualdade e temos o segundo membro. Quando é para se resolver, você passa esse valor desse membro para o outro lado, para anular esses valores, tá? E aí encontrar o valor de x em cada sentença. Então, se a melancia custar R$6, 6 vezes 2 dá 6. 6 mais 2, 14, tá? Existe também você adicionar valores e equilibrar essa balança. Por exemplo, quando você pode ter uma equação do tipo seguinte: uma variável ou uma letra que indica valores desconhecidos, tá? Nós temos um sinal de igualdade, temos uma expressão da esquerda da igualdade que denomina o primeiro membro e uma da direita que a gente chama de segundo membro, tá? E como a gente faz isso? Olha só, 2x mais 10 igual a 0. 2x mais 10, 2x igual a menos 10. Ah, por que menos 10? Porque toda vida que você passa a balança de um lado para o outro, ele vem com o sinal invertido. Então, se ele estava positivo, ele passou negativo. Esse valor, ele precisa ser anulado, tá? Então, qual é o número que eu multiplico por 2, somo mais 10 que dê 0? Então, esse número é quanto? Menos 5. Outro exemplo seria 3x mais 8 igual a 15. 3x igual a 15 menos 8. Olha, estava mais, passou menos. 3x igual a 7, x igual a 7 sobre 3. A gente tem a situação de problemas. Essa resolução tem 3 fases. Escreva a equação do problema matematicamente, resolve a equação estabelecida e interpreta a solução da equação. Isto é, verifica se a raiz se satisfaz as condições de colocado no problema.
Um exemplo bem clássico é esse aqui. A soma do dobro de um número com 17 é igual a 45. Ó, o número procurado é x, a equação 2x mais 17 é igual a 45. Então, quando eu vou resolver, eu vou encontrar que esse número seria 14. Tá? Aqui tem alguns exemplos, né, que vocês podem fazer. E no finalzinho aqui, uma mensagem. A matemática também ensina a ser reciprocidade. Sempre mostrou que sinais opostos resultam em negativo. Então, mais vezes menos é menos. E aí, quando você tiver tiver bem negativo, multiplica por outro negativo, que aí dá positivo na sua vida. Espero que vocês tenham gostado. Beijão, Oi, alunos. tchau. Tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez, né, nos encontrando virtualmente, mas estamos aqui, né? E aí eu quero trazer para vocês uma reflexão a respeito das nossas emoções que temos vivido ou que vivemos todos os dias, né? E aí trouxe essa parede pichada, né, para pensar nessa frase: somos instantes. Esses instantes, gente, são os momentos que a gente vive, né? A todo momento você sente algo, ou você se emociona com alguma coisa, e ora muito intenso, ora mais calmo, mas você vive nessa intensidade. A cada instante você está experimentando um sentimento novo ou alguma emoção, né? Baseado nisso, a gente vai refletir um pouquinho, né? De início aí a gente tem os nossos emoticons, ou os emojis, como a gente costuma ver nas nossas redes sociais, né? A gente tem uma cara séria, né? Um rostinho feliz, né? Sorrindo. Tem outro apaixonado, tem outro com raiva e outro triste, né? Então, assim, esses são as emoções, são os sentimentos que a gente briga todos os dias, vive, reconhece no outro, reconhece no irmão, se reconhece no espelho ou se reconhece internamente, que tem tudo isso, né? Mas aí é interessante a gente entender o que é emoção, o que é sentimento. Para isso a gente tem um pouquinho aí do que é essa emoção, né? A emoção é uma reação neural provocada por estímulos psico e fisiológicos, ou seja, tanto pode vir daqui, né? O estímulo ele é recebido aqui no psicológico, né? No cérebro, e o fisiológico que é o seu corpo, ele tem alguma reação, né? Então, sua emoção ela é muito mais corporal, muito mais fisiológica do que o que a gente costuma ouvir por aí afora, né? E as emoções, né, elas geralmente surgem frente a uma situação importante da vida, né? Alguma decisão ou uma tragédia, alguma coisa que você tenha um enfrentamento naquele momento importantíssimo na sua vida. Então, assim, é naquele momento em que as suas emoções são vividas, são afloradas naquele momento, porque é uma situação extrema, ou seja, o estímulo que você recebe de fora, né, do seu dia a dia, do seu contexto, da situação, faz com que você tenha uma emoção. E essa emoção pode ser breve ou ela pode ser um pouco mais demorada, mas ela é muito intensa, né? Então, por isso que as emoções elas são muito intensas, né? E aí a gente tem o que diferencia de emoções e sentimentos. Os sentimentos eles são estados afetivos, né? Ou melhor, afetivos, né? São menos intensos e mais duráveis. Veja a grande diferença aí. Nas emoções elas são mais intensas e são menos duráveis, ou seja, elas duram por menos tempo, né? E os sentimentos eles não dependem de um estímulo extra, né, externo, mas sim o sentimento ele é mais interno, muito mais próximo de você, muito mais íntimo do que a emoção, né? E o que pode causar essa emoção? Pode ser aspectos biológicos, né, cognitivos, desenvolvimentais, sociais, sociológicos, culturais, muitos outros além desses que estão aí, tá bom? Mas eles são os principais, né? Biológico tem a ver com a sua vida, né? Às vezes você tem alguma, sei lá, fraqueza, né? Então você é muito magro, então você é muito gordo, né? Isso causa um
uma ansiedade em você no que as pessoas estão julgando, né? Então, assim, você já vê uma questão sociológica, ou então social das pessoas, ou cultural, em cima dessa sua emoção. Não só um fato, mas um outro, ou 2, 3, 4, podem estar agindo sobre sua emoção, né? Mas os culturais, eles são bem mais vividos, né? Diante disso aí, a gente tem Sigmund Freud, né? Um dos estudiosos da psicanálise, né? Famosíssimo, né? Que diz o seguinte: existem momentos na vida da gente em que as palavras perdem o sentido, ou parecem inúteis, e por mais que a gente pense numa forma de empregá-las, elas parecem não servir. Então a gente não diz, apenas sente. E aí? Né? Quantas e quantas vezes você já se emocionou com alguma coisa, sentiu algo e não teve como dizer, ou não sabia como dizer, ou teve medo de dizer, alguma coisa lhe prendeu. Mas em algum momento ninguém pode dizer para outra pessoa: fulano não sente nada. Olha aí, ele talvez não diga, não expresse, mas quem disse que ele não sente, né? E você, o que é que sente hoje? Que emoções você já passou hoje? Já pensou sobre isso? Né? Então, para pensar aí, a gente dá nome a elas, a essas emoções, a gente tem, por exemplo, raiva, alegria, desprezo, orgulho, entusiasmo, inveja, tristeza, medo, felicidade, esperança, né? Palavrinha aí muito importante no nosso dia, né? A esperança, que a gente todo dia acorda nessa perspectiva: vai tudo melhorar, amanhã vai ser melhor, vou estar melhor ainda, vamos chegar à vacina e tudo vai voltar ao normal, né? Mas enquanto isso não acontece, eu pergunto a vocês: o que vocês estão sentindo hoje, ou o que sentiram na semana passada, ou no final de semana, ou na noite anterior? Será que você consegue identificar o motivo que fez com que você tivesse determinada emoção? Boa pergunta, hein? Então, com essa pergunta, eu quero que vocês reflitam sobre o porquê de você ter uma emoção ou não ter outra emoção. E assim você se conhece e ajuda você a se tornar uma pessoa melhor, né? Então, para ajudar vocês a se sentirem melhores ainda e mostrar quanto vocês são especiais, eu tenho para vocês um vídeo, né, curtinho, mas que demonstra todo o meu carinho por vocês, tá bom? Então, eu quero que vocês assistam calmamente, né? Que ele é a minha homenagem, talvez os professores também gostariam de dizer isso a vocês, mas depois dele eu volto com uma falinha, tá bom? Mas por enquanto assistam o vídeo, ok? É curtinho, vamos lá? Opa! Desculpa aí, galera. Tentei ajeitar aqui, mas não deu certo. Vamos ver de novo.
esquece as pessoas especiais, que este ano sim que se transformaram mais especiais devido à nossa distância, né? Onde a gente percebeu a importância de estar em um espaço com os outros colegas, com os professores, com todo mundo, naquela bagunça que todo mundo sabe que existe, né? Mas então, galera, fica pensando aí que sentimentos você teve esta semana e o porquê você sentiu eles. Forte abraço e até a próxima. Tchau, galera.